Sensual Golf Magic. Capítulo 486. Autor: War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Shang e os magos viajaram para o Nordeste por vários minutos. A Deepwater Shark Zone era adjacente à empresa Cobra Zone, e também era o local onde ficava a mansão de Duque Torrente. Claro, a maioria de seus pertences estava em seu anel espacial, que Gerald havia levado. Não havia muitas coisas em sua mansão. Quando chegaram a Deepwater Shark Zone, viram um lago gigantesco, com quase 100 quilômetros de largura. A cidade que Shang procurava ficava no norte daquela zona. Shang renovou seus feitiços mais uma vez e foi para o céu. Por hoje, ele usaria a lança de George para voar. Shang viajou alto no céu e parou acima da cidade. De tal altura, ninguém seria capaz de ver Shang, e ele também estava fora do sentido do espírito de Halai. No entanto, o sentido do espírito de Shang era muito maior e ele podia ver todos. Halai, dois magos iniciais adicionais. A própria Halai foi uma alta maga primitiva. Por um tempo, Shang olhou para a cidade e criou um plano para atacar. Eventualmente, ele tirou algum minério, e Suor entrou em seu Saberstat. Então, Shang respirou fundo e se concentrou. No céu, ele ficou em silêncio na lança de George. Então, ele angulou a lança de George de forma que ficasse virada diagonalmente para baixo. Ele puxou seu sabre para trás e fechou os olhos. Ele teve que confiar em seu sentido espiritual para este. Xing. Xing. Shang lançou duas estrelas cadentes rápidas em ângulos diferentes. Bang. 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 Então, Shang acelerou para baixo liberando várias explosões. As estrelas cadentes ainda eram um pouco mais rápidas do que ele. Meros momentos depois, os três altos magos na cidade olharam para cima. Os olhos dos dois altos magos iniciais se arregalaram em choque. Bang. Bang. No entanto, Shooting Star foi muito rápido para eles reagirem, e ambos os Shooting Stars perfuraram seus corpos e explodiram. Felizmente, não havia pessoas ao lado deles. Eles nem conseguiram usar um Mana Step Mana Shield. Ao usar o Shooting Star de uma distância tão grande, seu poder era várias vezes mais fraco que o normal. Não seria nem o suficiente para ferir uma besta inicial do Tripat Stage. No entanto, magias tinham corpos frágeis, e ainda era muito mais do que suficiente para matar um inicial Igmage. Ambos os magos morreram instantaneamente. Halai olhou com horror quando dois de seus amigos morreram, e ela imediatamente ativou Mana Shield. Foi quando Shang entrou em seu sentido espiritual e ela olhou. Quando ela viu a armadura negra, seu rosto se transformou em terror. O Duque Torrente a havia informado sobre o Conde Sword, e ela sabia que não poderia vencer uma luta contra ele. Xing. Ela imediatamente usou o Mana Step para fugir, mas Shang disparou atrás dela. Ele usou vários blasts para fazê-lo atirar em sua direção. Isso foi muito mais rápido do que usar a técnica de voar com arma. Halai usou mais de 8 passos de mana em rápida sucessão antes de usar outros 6 para atirar em uma direção diferente. Os 8 primeiros a levaram a 8 km de distância, enquanto os outros 6 a levaram a outros 6 km em outra direção. Seu oponente acreditaria que ela continuaria correndo para o norte, mas na verdade ela estava correndo para o leste agora. Essa manobra custou quase 80% de suas reservas de mana, mas ela escapou. Claro, ela não sabia sobre o tamanho do sentido do espírito de Shang. Com a velocidade atual de Shang, levou apenas 5 segundos para entrar em seu sentido espiritual novamente. Halai usou mais Mana Steps. Felizmente, 5 segundos foram suficientes para recuperar muito de sua mana. A essa altura, ela havia entrado na zona a nordeste da zona dos tubarões em águas profundas, a zona da serpente das nuvens. Infelizmente, Shang alcançou ainda mais rápido desta vez. Em vez de continuar correndo, ela decidiu lutar. Ela não tinha mais mana suficiente para escapar do sentido do espírito de Shang. A essa altura, Shang estava avançando no chão e estava um pouco mais lento do que antes, mas não muito. Quando ele estava a 1 quilômetro de Halai,
Ele puxou seu sábio para trás. Então, ele jogou. Bang! Quebra a estrela. Star Shatter imediatamente destruiu seu Mana Shield, e Shang usou Choque para chegar ao lado dela em um instante. Halai lançou um Poison Bolt que havia sido preparado por seu Focus, mas Shang facilmente o evitou. CRKSH. Um instante depois, uma lança perfurou seu peito, com Shang segurando sua haste. Olhe para a arma, disse Shang lentamente. Ele realmente não precisava ordená-la. Ela já olhava com horror para a arma que havia perfurado seu corpo. Ela o reconheceu. Então, Shang moveu a lança para cima com força suficiente para dividi-la verticalmente. Ela estava morta. Por alguns segundos, Shang apenas olhou para o cadáver. Só resta o conselho agora, ele disse à lança. Claro, ele também teve que lidar com Gina, que matou Mateu, mas a lança provavelmente não se importava com isso. A lança não respondeu. Shang agarrou o anel espacial de Halai e destruiu o cadáver. Então, Shang se virou e correu de volta para a fronteira da zona da Imperatriz Cobra. Havia mais pessoas que ele tinha que matar. Depois de retornar à zona da Imperatriz Cobra, Shang e os três magos viajaram para o noroeste. Alguns minutos depois, eles chegaram à fronteira de 3 vias entre a zona Imperatriz Cobra, a zona da Mantite Behemoth e a zona Isso Inverno. Ainda não havia guardas perto da fronteira. Shang renovou seus feitiços e voltou ao céu. Ele voou em direção a Norternício e Verzone e chegou ao seu destino 3 minutos depois. Esta era uma cidade recém-construída e Ugna estava defendendo este lugar por conta própria. O reino Skitunder não tinha muitos magos superiores de sobra. Shang fez Suor retornar ao seu estado sabre novamente. Então, ele atirou em Star Shatter em Ugna a 7 km de distância e disparou atrás dele. Escudo de mana. Ele transmitiu para Ugna com uma voz urgente. Ugna ficou confuso, mas quando sentiu um poder impossível vir em sua direção em velocidades insanas, ele seguiu o comando e ativou o Mana Shield. Rachadura. Star Shatter quebrou o Mana Shield, e Suor perfurou o chão ao lado de Ugna. Ugna apenas olhou com terror para o ataque que acabara de consumir toda sua mana. Então, a espada começou a pairar e de repente disparou em direção ao seu torso. CRKSH. Ugna olhou aterrorizado para a espada longa perfurando seu corpo. De repente, ele sentiu um puxão poderoso e a espada longa o puxou em direção ao céu. Sempre que ele tentava usar mana, a Long Sword liberava um pouco de Darkness Mana que quebrava completamente sua concentração. 2 segundos depois, ele de repente sentiu uma mão poderosa agarrar sua garganta e olhou para a figura negra à sua frente. Muito mais fácil fazê-los desperdiçar toda a sua mana em vez de persegui-los, pensou Shang. Shang puxou a espada de Ugna e usou a absorção de escuridão para mantê-lo fraco e indefeso enquanto tirava o anel espacial. Então, ele o puxou para a zona da Imperatriz Cobra. Ugna não conseguia nem dizer nada devido a todo o terror e dor que sentia. Eventualmente, eles pousaram em um lugar aparentemente aleatório. No entanto, eles não estavam sozinhos. Geral também estava aqui e olhou para Ugna com olhos cheios de raiva. Esta foi a pessoa que matou seu filho. Foi por isso que Shang não matou Ugna diretamente. Shang jogou Ugna para frente, que caiu fracamente na frente de Gerald. Os olhos dos dois se encontraram. Um estava cheio de raiva. Um estava cheio de terror. Sword Golf Magic. Capítulo 487. Depois de alguns minutos, os gritos horríveis do alto mago pararam. Gerald se levantou e se afastou do cadáver profanado. Ele limpou o sangue de suas vestes e olhou para Shang. A próxima fase do plano precisa de mais 2 horas de preparação. Por enquanto, só preciso que você fique com os 3 altos magos. Se precisarmos de você, alguém ligará para você. Shang assentiu. Ele conhecia o plano e sabia que o próximo passo era crucial. Shang se afastou e entrou em Swamp Lake City. Enquanto caminhava pelas ruas, viu muitos plebeus incertos e aterrorizados. O ataque acontecera apenas 2 horas atrás e eles ainda não tinham certeza do que aconteceria com eles. No entanto, não eram eles que tinham que ter medo.
Gerald não se importava com eles. Os que tinham que ter medo eram os magos verdadeiros. Um mago verdadeiro já contava como alguém bastante poderoso nos 5 reinos, e muitos deles já tomavam decisões. Agora, todos os True Mages nesta cidade foram colocados em restrições mágicas que os impossibilitaram de lançar qualquer feitiço ou usar seu focus. Todos esperavam aterrorizados. Mais de 100 True Mages estavam esperando na frente de um prédio com medo. Todos os True Mages em toda a empresa Cobra Zone foram reunidos neste local. Dentro do prédio estavam 5 dos Inquisidores de Gerald, e eles leriam as mentes de todos os magos verdadeiros. Dos True Mages que entraram, apenas cerca de 60% saíram. Os outros 40% foram mortos. Os Inquisidores julgaram as ações passadas do verdadeiro mago e deram um dos 4 julgamentos diferentes. Se o mago estivesse indo ativamente contra os guerreiros sem apenas seguir ordens, eles seriam condenados à morte. Se um mago apenas seguisse as ordens e as executasse obedientemente, ele seria colocado para trabalhar por 50 anos, após o que estaria livre. Se um mago fizesse o possível para atrapalhar as ordens de matar os guerreiros, recusasse alguns deles ou apenas mostrasse bondade aos guerreiros que foram enviados para matar, eles teriam permissão para ingressar como cidadãos, o que significava que eles eram totalmente gratuito. Gerald e os Inquisidores sabiam que não podiam esperar que todos colocassem a vida dos guerreiros acima da sua. Às vezes, recusar uma ordem pode resultar na prisão do mago, na linha de frente ou na execução direta. O cerne da questão era se eles apoiavam a guerra contra os guerreiros ou não. Em raras ocasiões, um mago pode até ter ajudado os guerreiros secretamente. Talvez eles tenham ajudado um deles a fugir. Talvez eles tenham agido propositalmente como se não tivessem encontrado o guerreiro. Talvez eles os tenham avisado de antemão. Esses tipos de magos foram autorizados a se juntar ao exército de Gerald, é claro, apenas se quisessem. Eles também receberiam pagamento, referências e talvez até um título. Dos 100 magos, cerca de 40 foram mortos diretamente, cerca de 35 foram colocados para trabalhar, cerca de 22 se tornaram cidadãos e apenas 3 deles receberam recompensas e status. Era errado punir alguém apenas por seguir ordens. Isso era discutível. Na Terra, é isso. Neste mundo, o poder governava. Se houvesse 2 feras poderosas em uma luta e um caçador tivesse que atacar uma delas, eles só poderiam esperar que atacassem a fera que perderia a luta. Porque se não o fizessem, o caçador morreria. Eu não me importo com a sua razão. Você foi contra mim e, por isso, merece a morte. Essa era a ideologia geral deste mundo. Em comparação com os True Mages, os adeptos e aprendizes foram ignorados. Mesmo que nutrissem ódio pelos guerreiros, não importaria. Eles não poderiam ter feito muito mal com seu poder e, deixando apenas os líderes puros vivos, o bando acabaria se adaptando para refletir a mesma mentalidade. E se não o fizessem, os líderes seriam os que os limpariam. E os guerreiros que odiavam os magos e faziam o possível para matar todos os magos que encontravam. Afinal, não eram apenas os magos que odiavam os guerreiros. Se havia magos que odiavam os guerreiros a tal ponto que matariam todos os guerreiros que viam, também haveria guerreiros que faziam o mesmo, mas contra os magos. O que aconteceu com eles? Nada. Isso foi hipócrita. Sim. Então, não importava. Os guerreiros eram o povo de Gerald, e ele não iria persegui-los enquanto os magos que eles mataram não pertencessem a Gerald. Claro, agora que alguns magos faziam parte do território de Gerald, esses guerreiros não tinham permissão para tocá-los sem um bom motivo. Resumindo, os magos não tinham permissão para descarregar seu ódio nos guerreiros, mas os guerreiros tinham permissão para descarregar seu ódio nos magos, desde que esses magos não pertencessem a Gerald. Naturalmente, os guerreiros mencionados aqui não estavam no estágio caminho verdadeiro. Os comandantes sabiam o que era importante. Eles não permitiriam que seus guerreiros mais poderosos agissem como selvagens sanguinários. Shang passou pelo prédio e parou em um lugar aleatório da cidade. Ninguém se atreveu a interagir com ele.
Pelas próximas 2 horas, Shang apenas esperou enquanto conversava com os 3 altos magos ao lado dele. E então, finalmente chegou a hora. Tudo estava preparado. A guerra havia começado apenas cerca de 5 horas atrás, mas mais de 20 altos magos do reino Skitunder já haviam sido mortos. E agora, a próxima parte da ofensiva aconteceria. Mas esta parte não foi um ataque físico, mas mental. 20 guerreiros Truepatstage se reuniram na frente de Gerald, e ele entregou a cada um anel espacial. Depois disso, ele deu suas ordens. Os guerreiros rapidamente entraram em formação, pularam em suas armas e voaram para longe. Shang os observou voar para longe com um olhar interessado. Eu me pergunto quão eficaz isso será. Shang sabia muito sobre luta, mas não estava envolvido em política ou planejando uma guerra inteira. A única coisa em que ele podia confiar era seu poder pessoal, e essa parte do plano não precisava do poder de Shang. Sword Golf Magic. Capítulo 488. Depois que os guerreiros subiram ao céu, eles se dividiram em 4 grupos. Um grupo foi para o nordeste, um para o norte, um para o noroeste e um para o oeste. Eles atingiram uma altura de 8 quilômetros e continuaram voando por alguns minutos. Os grupos estavam entrando na Deepwater Shark Zone, Adamantite Behemoth Zone, Northern Silver Zone e Silver Zone. Assim que os grupos entraram em suas respectivas zonas, eles retiraram os anéis espaciais que receberam de Gerald. Xing. Uma enorme pilha de papéis flutuava ao redor deles. Embora os guerreiros não fossem magos, suas mentes ainda eram poderosas o suficiente para levitar algumas cartas. E então, os guerreiros espalharam as cartas pelas 4 zonas. Cada guerreiro recebeu 5.000 cartas, e eles iriam distribuí-las todas. Foram 25.000 cartas por zona. Com uma quantidade tão grande de cartas, seria impossível enterrar seu conteúdo. Os altos magos nas zonas nem mesmo sentiram os guerreiros passarem por eles, pois estavam fora do alcance de seus sentidos espirituais. Eles só viram várias letras flutuando lentamente. Claro, os magos imediatamente inspecionaram as cartas de longe para se certificar de que não havia um encantamento malicioso nelas. Não havia. Com seus sentidos espirituais, os altos magos podiam ler as cartas enquanto ainda estavam vários quilômetros acima do solo. Todos os altos magos os leram e as reações foram variadas. Alguns dos altos magos ficaram brancos de horror e imediatamente destruíram todas as cartas que viram. Alguns altos magos apenas olhavam para o chão com incerteza e medo. Alguns altos magos ficaram chocados e olharam para seus colegas. Alguns deles olhavam para os colegas com medo. Alguns deles olharam para seus colegas com olhares frios. Embora muitos altos magos tenham tentado se livrar de todas as cartas, elas foram espalhadas por toda a zona. Muitos plebeus leriam a carta que encontraram na frente de sua porta, em seus campos, nas ruas ou em qualquer lugar. Era impossível enterrar seu conteúdo. Seu conteúdo se espalharia pelas zonas e até por todo o reino. As letras eram todas idênticas e tinham várias partes. A primeira parte falou sobre os triunfos das Stormeagle Zone. Eles mataram 5 Mid-Igmages, 14 Early-Igmages e 8 Initial-Igmages sem perder uma única pessoa no quarto reino. Isso já aterrorizou muitos magos, e alguns deles até recusaram que isso pudesse ser real. Então, a próxima bomba caiu. Duque Torrente morreu e Duque Irwin leu sua mente. A próxima parte falou em detalhes sobre o que Duque Irwin havia aprendido, incluindo o plano do conselho de fazer sua cabeça alcançar o reino do Arquimago. Mas a próxima parte foi ainda mais chocante. Era um plano de assalto com datas e horários. Amanhã, às 12 horas, a Stormeagle Zone atacaria Deepwater Shark Zone. No dia seguinte, na mesma hora do dia, eles atacariam a Silver Zone. No dia seguinte, a Northern Silver Zone. Então, a zona de Behemoth Adamantite. Todos os dias, Gerald conquistava mais uma zona. Muitos magos pensaram que isso era algum tipo de esquema. Ninguém diria ao oponente o que eles fariam de antemão, certo? No entanto, a carta ainda não havia terminado.
A próxima parte falava sobre o que aconteceria com os habitantes das zonas conquistadas. Todos abaixo do Terceiro Reino foram autorizados a ingressar no território de Geraldi como cidadãos sem serem inspecionados ou questionados. Todos no Terceiro Reino precisariam ter suas mentes lidas por um inquisidor. A carta detalhava por quais critérios alguém era julgado e quais eram as punições. A próxima parte da carta também foi sua última parte. Falava sobre os Altos Magos. Geralt tinha lido a mente do Duque Torrente, e ele sabia os nomes de todos os Altos Magos que pertenciam a ela e o que eles haviam feito. Cada nome foi listado individualmente com um comentário adicionado. Julian, pode ingressar como cidadão sem passar por uma leitura mental. Arauto, passará por uma leitura mental e, se nada de surpreendente vier à tona, será colocado em prática por 100 anos. Stanner, passará por uma leitura mental, mas muito provavelmente receberá o título de barão e um trabalho voluntário como oficial no exército de Duque Irlinde. Carmen, será condenado à morte. Ele nomeou todos os Altos Magos dessa maneira. Então, a carta terminou. Embora a carta devesse aliviar os temores dos cidadãos, eles ainda tinham medo da guerra. E se eles morressem no fogo cruzado? Mas isso realmente não importava. Os alvos dessas cartas eram os Altos Magos. Os Altos Magos que foram julgados para serem executados ficaram apavorados, com raiva e se distanciaram de seus companheiros. Eles temiam que seus companheiros fossem embora e os traíssem. Eles ficaram incrivelmente desconfiados de seus camaradas anteriores e se tornaram hostis. Os que foram julgados para trabalhar tinham perdido a expressão em seus rostos. Eles, obviamente, não queriam trabalhar por tanto tempo e perder toda a sua riqueza e status. A maioria desses Altos Magos decidiu lutar contra as forças do Duque Irlinde, mas o grupo anterior ainda suspeitava deles com hostilidade. Aqueles que tiveram que passar por leituras mentais, mas provavelmente estavam seguros, sentiram-se apavorados ou sentiram uma mistura complexa de emoções. Os que estavam apavorados sabiam que Geralt descobriria seus segredos e provavelmente morreriam. Aqueles que sentiram uma mistura complexa de emoções sentiram-se assim devido à decisão que tiveram que tomar. Se eles decidissem resistir e se juntar a seus companheiros, provavelmente morreriam. Se eles decidissem ir para o território de Geralt, eles seriam capazes de sobreviver e continuar vivendo sua vida atual, mas estariam deixando seus companheiros para trás. No entanto, a maioria deles não confiava no conteúdo da carta. E se Duque Irlin apenas fizesse isso para dividir suas forças e fazê-los lutar um contra o outro? Eles não confiariam nessas cartas e ficariam com seus camaradas. Pelo menos, esse era o plano inicial. Nas próximas horas, todos os seus camaradas anteriores olharam para eles com ódio, suspeita e acusações. Eles os chamavam de traidores. Em uma cidade grande na Ício e Verzone, foi tão longe que 3 Igmages mataram outros 2 Igmages. Esses 3 Altos Magos foram julgados para serem executados, e os outros 2 poderiam se juntar ao acampamento de Geralt sem problemas. Os 2 magos ainda haviam decidido ajudar seus colegas, mas a paranoia de seus colegas era tão grande que eles foram mortos. Em outras cidades, os irados e desconfiados Altos Magos basicamente fizeram o possível para afastar os outros Altos Magos. Claro, essa não era a intenção deles. Eles estavam simplesmente tão estressados, em pânico e com raiva que tiveram que desabafar suas emoções em algum lugar. Nas próximas 12 horas, outros 2 Altos Magos morreram, e 2 Altos Magos conseguiram fugir para a zona da Imperatriz Cobra. Dos 18 Igmages restantes no antigo grupo de Duque Torrente, 4 foram mortos e 2 se juntaram a Duque Irlinde. Agora, restavam apenas 12. As cartas mostraram ser feito. Esta parte do plano provou ser um grande sucesso. Sword Golf Magic. Capítulo 489. Um dia inteiro se passou e finalmente chegou a hora de atacar a Debater Shark Zone. As cartas não mentiram sobre os planos de ataque de Geralt. Ele atacaria as zonas conforme descrito no tempo descrito. Pouco antes das 12 horas, Shanks subiu aos céus voando em Sword.
Depois de alguns minutos, Shang escaneou toda a Dewater Shark Zone, exceto as profundezas do lago. Afinal, o reino Skitunder era seu inimigo, não as feras. Shang também duvidava que o reino Skitunder tivesse algum tipo de emboscada planejada enquanto estava no fundo de um lago. O risco de acidentalmente ter que lutar contra uma fera poderosa no fundo era muito alto. Mesmo que a besta fosse morta, todos fora do lago provavelmente perceberiam a batalha. Depois de escanear toda a Dewater Shark Zone, Shang viu apenas um único Initial Image, e o Mage estava parado na frente da maior cidade da Dewater Shark Zone com uma expressão preocupada. No ar, Shang convocou um cristal de comunicação. Mervin, Perov. Há apenas uma única alta maga inicial estacionada em toda a zona, e ela está apenas esperando na frente da cidade. Não tenho certeza das intenções dela. Afirmativo, respondeu Perov. Minha unidade cuidará disso daqui. Shang guardou o cristal de comunicação e simplesmente ficou no ar. Até agora, seus feitiços de aumento já haviam desaparecido, mas ele não precisava deles agora. Depois de um tempo, Shang viu vários guerreiros entrarem em seu sentido espiritual. Eles estavam avançando em direção à maior cidade enquanto os outros guerreiros varriam os arredores do enorme lago. Eventualmente, o grupo de guerreiros e o mago entraram no sentido espiritual um do outro. Então, Shang viu os guerreiros pararem de repente e franziu as sobrancelhas. Os guerreiros apenas ficaram parados e esperaram. Obviamente, o mago e os guerreiros estavam conversando, mas Shang não conseguia pensar em nenhuma palavra que pudesse interromper o ataque desse grupo de guerreiros. Após alguns segundos, Shang viu um dos guerreiros pegar um cristal de comunicação. O guerreiro olhou para o cristal de comunicação por alguns segundos antes de guardá-lo novamente. Então, todos continuaram esperando. A maga continuou parada na frente da cidade enquanto os guerreiros continuaram parados a alguns quilômetros dela. Shang não tinha ideia do que estava acontecendo. 2 minutos se passaram. Então, Geralt chegou e os olhos de Shang se estreitaram. O que poderia trazer Geralt a este lugar? Apenas aparecer em uma batalha poderia criar suspeitas de que ele interferiu secretamente na batalha. Era muito perigoso para Geralt estar aqui. Enquanto os outros guerreiros esperavam à distância, Geralt se aproximou enquanto tirava alguma forma de cristal dourado brilhante. Shang reconheceu o cristal, pois já havia usado um semelhante no passado. Era um dispositivo mágico que permitia aos magos registrar os arredores, semelhantes a uma câmera. Shang havia usado o cristal antes de fazer o Adamantite Behemoth aniquilar a casa do Duque Mithril. Eu sou o Duque Irlwind, Geralt disse ao cristal com um tom severo. Como você pode ver, estou atualmente entre meu exército e o inimigo. Geralt moveu o cristal para mostrar o estado atual das coisas. Não me envolvi, mas fui convocado aqui pelo único defensor de Startrad City. Geralt mostrou o mago distante ao cristal. Atualmente são 12:02 e ainda não lançamos nosso ataque devido a um assunto preocupante. O Conselho criou um esquema diabólico para me incriminar por uma atrocidade. Shang levantou uma sobrancelha quando ouviu isso. Geralt deu um passo à frente e se aproximou do mago inimigo. O mago apenas olhou para o cristal com olhos enfurecidos e doloridos. Ela definitivamente tomou uma decisão que não foi fácil de tomar, com base em sua expressão. Apresente-se, por favor. Esta será a prova do plano horrível e horripilante do Conselho, disse Geralt. Condessa Cominidepsia, a alta maga disse com uma voz estressada enquanto algumas lágrimas se acumulavam em seus olhos. Geralt assentiu. Foi você quem me convocou, correto? Correto, ela respondeu. Por que você me convocou? Porque eu não aguento mais, ela choramingou. Eu trabalhei tanto tempo para o Conselho. Fui leal e cumpri meus deveres com toda a minha vontade e lealdade. No entanto, eles me escolheram para esta missão horrível. Geralt assentiu. E qual é a sua missão? Comini respirou fundo. Pandan Zero véu para explodir Startrad City e culpar você. Shang respirou fundo enquanto olhava para a cidade. Este era um importante centro comercial e havia mais de 20.000 pessoas morando lá. Como o plano deveria acontecer? Geralt perguntou.
Recebi um círculo mágico muito poderoso e o plantei abaixo da cidade. Ele está escondido por muitos feitiços de camuflagem, e é impossível encontrá-lo sem examinar bem de perto toda a cidade. Ele vai explodir assim que eu sair dos arredores da cidade, quando eu morrer, quando minha mente for lida ou quando eu ativar manualmente. Gerald assentiu. E o que eles fizeram para convencê-lo a fazer isso? Afinal, você não sobreviveria a esta missão. Comini começou a chorar. Eles têm meu marido e meus 2 filhos. Eles estão dispostos a transformá-los em membros poderosos do reino Skitunder se eu continuar com esta missão. Eles não mencionaram o que aconteceria com eles se eu recusasse a missão, mas sei o que eles estavam insinuando. Se eu recusasse, todos nós morreríamos. Gerald continuou segurando o cristal dourado. E por que você decidiu me informar sobre isso? Porque eu não confio mais no conselho. Comini gritou com uma voz desesperada e furiosa. Não apoiei nem odiei os guerreiros. Eu não me importo com o que acontece com eles. No entanto, posso reconhecer que eles nos ajudaram no passado e, sem o apoio deles, poderíamos já ter nos tornado Magic e Purity Kingdom. Mas assim que os guerreiros ganharam o potencial de ameaçá-los, eles imediatamente os trataram como inimigos. Não importava se os guerreiros queriam se rebelar ou não. Só porque eles tinham o poder, eles se tornaram alvos da repressão e ódio do Conselho. Eu não ligo para guerreiros, mas depois de ver o que o Conselho fez com um aliado integral, não posso mais confiar neles. Eles realmente deixariam minha família viva. E se minha família descobrisse o segredo da minha morte e buscasse vingança? Assim que os guerreiros se tornaram uma ameaça, o Conselho os atacou, e temo que o mesmo possa acontecer com minha família. Tenho medo de que eles simplesmente matem minha família, independentemente de eu completar a missão ou não. É por isso que eu chamei por você. Eu não me importo qual lado ganha. Eu não me importo se você matar o Conselho ou se você for morto pelo Conselho. Eu só quero minha família de volta, e você é a única opção que me resta. Comini começou a chorar totalmente neste momento. Eu só quero minha família, ela sussurrou. Gerald continuou parado na frente de Comini com o cristal dourado. Onde está localizado o círculo mágico? Ele perguntou. Comini deu a localização exata para Gerald. Será difícil desativá-lo, pois está cercado por um círculo mágico que percebe outras presenças. Se alguém no quarto reino chegar a 50 metros dele, ele explodirá. Isso não será um problema. Temos uma maneira de lidar com isso, disse Gerald. Um segundo depois, Shang pousou na frente da cidade. Shang tinha seu domínio da entropia, e ele poderia desativar o círculo mágico envolvendo o explosivo círculo mágico com ele. O mago continuou chorando. Shang virou-se para Gerald e o mago e se aproximou deles. Ele parou na frente deles. Gerald olhou para o mago. Você prestou um grande serviço à humanidade como um todo hoje, disse ele ao mago. Vou divulgar esta gravação. Não acho que o conselho tenha matado sua família ainda, e se sua família desaparecesse de repente, isso provaria que o que você disse é verdade. Quais são os nomes de seu marido e de seus 2 filhos? Jorah, Leticia, Maier, disse ela em meio às lágrimas. Gerald assentiu e olhou para o cristal. Jorah, Leticia e Maier de Pser. Vamos todos esperar que o conselho ainda não os tenha matado. O mago continuou chorando. Hoje, com Unidepsia salvou 20.000 pessoas. Vou aceitá-la como cidadã em meu novo reino devido às suas contribuições, mas ela ainda tem que pagar um pouco por suas ações no passado. Por causa disso, ela terá que trabalhar na Stormeagle Zone, mas apenas por 10 anos. Depois disso, ela se juntará a nós como uma cidadã de pleno direito. Você está feliz que os 20.000 cidadãos agora estão seguros, Connie? Gerald perguntou. Comini apenas assentiu sem erguer os olhos. Gerald sorriu e olhou para o cristal novamente. Para todas as pessoas no reino Skitunder, agora vocês conhecem a verdadeira face do conselho. Decida se você realmente quer se juntar a eles ou não. O cristal apontou para Shang novamente. Podemos nos considerar sortudos por Conde Espada estar aqui com seu poder único de parar os círculos mágicos.
Com o círculo mágico difundido, os cidadãos conseguiram sobreviver. Nesse momento, Connie notou que algo não estava certo. Mais cedo, parecia que Duke Irwin estava confiante no poder do Conde Sword, mas agora, Duke Irwin estava falando como se eles já tivessem difundido o círculo mágico. Então, o cristal dourado foi desativado. Bang! Shang explodiu para frente e colocou as mãos em volta do pescoço de Connie. Seus olhos se arregalaram de terror. A mana e a energia vital dentro dela estavam desaparecendo. Ela não podia fazer nada. Sword Golf Magic. Capítulo 490. Depois de alguns segundos, Connie perdeu a consciência. No entanto, Shang não a matou. Bom trabalho, disse Gerald. Shang olhou para Gerald. Tem certeza de que ela estava mentindo? Ele disse. Já estou neste jogo político há muito tempo e posso sentir quando alguém está sendo enganador. 90% do que ela disse provavelmente era verdade, e provavelmente há um círculo mágico ali com muito poder. No entanto, acho que ela proferiu duas mentiras. Detonar uma cidade inteira seria muito arriscado e inacreditável. Seria muito difícil nos incriminar pela destruição. Afinal, não teríamos motivos para isso. As pessoas comuns podem acreditar, mas os magos experientes não acreditariam. Eles saberiam que tudo isso parece suspeito. Por causa disso, tenho certeza que ela mentiu sobre que tipo de círculo mágico está lá. Não acho que seja uma explosão em larga escala, mas uma liberação concentrada de energia destrutiva. O Conselho tem muitas maneiras de coletar informações, e eles provavelmente também sabem que você tem algum tipo de poder que o ajuda a lidar com a magia. E é exatamente nisso que eles apostam. Eles querem que você entre, já que você parece ser a melhor pessoa para o trabalho. O plano deles não era nos incriminar, mas matar você. Eles sabem que você é a peça mais importante nesta guerra. Se você morrer, não temos chance de vencer da maneira normal. O segundo ponto em que ela mentiu é provavelmente sua confiança no conselho. Tenho certeza que o que ela disse sobre sua família é verdade, mas acho que ela não apostou em nós. Em vez disso, ela confia no conselho para deixar sua família viver depois que ela cumprir sua missão. Você entrava na cidade, ia até o círculo mágico e ela o detonava remotamente. Sua família estaria segura e ela teria cumprido sua missão. Shang respirou fundo. Este plano era verdadeiramente desonesto. Até ele tinha caído nessa. Ele teria entrado na cidade para desativar o círculo mágico, mas teria morrido durante o processo. Felizmente, Geralt era muito experiente nesse tipo de coisa. É claro que também posso estar errado, mas duvido, disse Geralt. Um segundo depois, Geralt lançou um feitiço e um pouco de mana natural entrou na cabeça de Connie. Isso garantirá que ela fique inconsciente durante tudo isso. Então, Geralt pegou o cristal dourado novamente. Shang, por favor, entre na cidade. Shang sabia o que Geralt estava planejando e caminhou lentamente até a cidade. O cristal dourado foi ativado novamente e registrou Shang entrando na cidade. Depois disso, Geralt desativou o cristal novamente. Então, ele sorriu ao colocar a cena que acabara de gravar entre quando Shang pousou e quando ele se aproximou deles. Assim, parece que Shang pousou, entrou na cidade, saiu e se aproximou deles. Geralt entrou na cidade junto com Shang. Ele não deveria se envolver, mas se o conselho decidisse intervir suavemente criando um poderoso círculo mágico, ele também interviria suavemente acompanhando Shang. Os dois chegaram à casa sob a qual o círculo mágico estava localizado e se livraram da casa. Alguns segundos depois, vários círculos mágicos foram revelados e, quando Geralt os viu, sorriu. Abyss Comet, disse Geralt. Esse é o feitiço que foi armazenado aqui. É um dos feitiços ofensivos mais poderosos de Susan. Até eu perderia quase 70% da minha mana se me acertasse. Isso significava que Shang morreria sem dúvida. Sua armadura não importava contra um feitiço tão poderoso. Mas parece que eu estava certo, disse Geralt. Abyss Cometa é um feitiço muito poderoso, mas abrange apenas uma área muito pequena.
Peandanovel.com. Quer que eu desative? Chang perguntou. Gerald olhou para os guerreiros distantes. Alguns segundos depois, os guerreiros saíram até que estivessem fora do sentido do espírito de Gerald. Eu disse a eles que os detalhes de seu poder precisam permanecer confidenciais, disse Gerald. Tenho 80% de certeza de que você pode lidar com o círculo mágico, mas 80% é menor que 100%, certo? Gerald disse com um sorriso. Então, Gerald ativou Mana Shield. Apenas espere aqui. Gerald flutuou lentamente em direção ao círculo mágico enquanto Shang observava, e quando ele estava a apenas 10 metros dele. Tchiii. Uma intensa chama negra saiu do chão e envolveu os 15 metros circundantes. Parecia estridente e etéreo. De certa forma, parecia o fantasma de uma enorme serra circular cortando metal. Depois de apenas meio segundo, o fogo negro desapareceu e Gerald foi revelado. Muito poderoso, disse ele. Na verdade, conseguiu consumir 80% da minha mana. Parece que Susan tem trabalhado em seus conceitos de escuridão. Os 15 metros ao redor haviam desaparecido, mas a casa no topo do círculo mágico era larga o suficiente para que nenhuma outra casa fosse afetada por ela. Gerald flutuou para trás e pousou ao lado de Shang. Você se livrou do círculo mágico, disse ele. Shang assentiu. Depois disso, os dois deram meia volta e saíram da cidade novamente. Eles pararam ao lado da inconsciente Komini, e Gerald acordou. Komini lentamente recuperou a consciência e seus olhos se abriram em choque e horror. Ela imediatamente pulou, olhou ao seu redor e ativou Mana Shield. Então, ela percebeu que sua conexão com o círculo mágico havia sido quebrada e seus olhos se abriram horrorizados. Ela imediatamente percebeu que Shang estava ao lado dela, e puro terror e tristeza entraram em seus olhos. Ela falhou. Família dela. Não. O Conde Espada lidou com a matriz mágica, Gerald disse com um sorriso malicioso. Você não está feliz? Komini apenas olhou com choque e horror para Gerald. Ela poderia dizer por seu sorriso que ele sabia exatamente qual era seu plano real. Parece que você não tem outra escolha a não ser confiar em mim agora, disse Gerald. Afinal, temos a gravação e a trágica recontagem de sua história será distribuída por todo o reino. Até o conselho vai acreditar que você os traiu. Komini não conseguiu formular um pensamento adequado. Para que conste, eu acredito na sua família, Gerald disse, e eu acredito que você aceitou esta missão pelo bem deles. Mas a gravação resolverá o problema. O conselho não pode se dar ao luxo de matar sua família assim, mesmo que eles acreditem que você os traiu. Ainda mais, se você corresse para o conselho e contasse a eles sobre a verdade, eles simplesmente matariam você e culpariam a mim. Mas eu não preciso matar você. Afinal, sou a única pessoa que pode reunir você com sua família. Você está preso comigo agora, goste ou não, disse Gerald com um sorriso que não alcançou seus olhos. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.